a Deus, consagrar a tua vida, a tua família, a tua casa, agradecer. Amém? Louvado seja o teu nome. Toda honra e toda glória seja dada a Ele, porque Deus, Ele é fiel, justo e verdadeiro. Amém? Aleluia. Diz assim, 1 João, aleluias, 1 João 1, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aleluias. E nos purificar de toda injustiça. A Bíblia destaca como um ato de arrependimento e libertação. Também a Bíblia vai nos dizer que nós encontramos misericórdia quando nós confessamos os nossos erros, nossos pecados, né? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Aleluias. Provérbio 28:13 vai dizer, para a cura e reconciliação. Portanto, confessarmos seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para seres curados. A oração de um justo pode muito e é eficaz. Amém? Deus, Ele fez tudo perfeito. A gente tem tudo na mão, tudo para a gente fazer o certo. Mas o ser humano, ele é tão falho que ele acha que ele, sabe, tudo que a gente faz não tem volta. Mas Deus fala na palavra, se confessar os nossos pecados diante dele, ele nos perdoa, porque a tua misericórdia é para sempre. Amém? O que eu venho falar para você hoje, para mim também, porque essa palavra fala muito comigo. Porque confessar para Deus é um ato de fé. Confessar o que nós fazemos. Mas Deus já sabe. Porque o que nós fazemos que Deus não sabe? O que eu e você faz no oculto, no escondido que Deus não sabe? Por isso que fala, confessarmos uns aos outros para que oramos e quebramos, porque o que é ligado no céu é ligado na terra. Eu conheci uma pessoa que ela era uma mulher de Deus, ela era uma pessoa de oração, mas ela disse que ela tinha um pecado que ela jamais conseguiu se afastar dele. Ela sempre caía no mesmo pecado. Ela disse que lutava, ela ficava meses, mas ela sempre caía naquele mesmo pecado. E um dia, ela orando, o Espírito Santo falou para ela, filha, sozinha você não vai conseguir. Você precisa falar com alguém. E aí ela procurou uma pessoa de confiança, uma pessoa de Deus. Preste bem atenção, uma pessoa que ora, uma pessoa que busca. E ali ela confessou o pecado para aquela pessoa. E ali as duas começaram a orar por aquela causa daquela moça. E aí ela foi liberta para a glória de Deus. Mas ela precisou confessar, porque tudo que é oculto está na mão de Satanás para te acusar. Você sabia disso? Tudo que nós escondemos é uma brecha que o inimigo usa para te acusar. Você sabia disso? Então, não tema. Busque ajuda, busque alguém para orar com você. Porque só assim você vai ser liberto. Porque nada é escondido diante de Deus. Eu já ouvi pessoas falar, não, a gente tem que confessar para Deus. Mas é a Bíblia que está falando. Confessarmos uns aos outros para que oramos e quebrando. Porque o que é ligado no céu é ligado na terra, em nome de Jesus. Que você venha entender que precisamos ser libertos, curados. Ninguém cura ninguém sem ser liberto, sem ter a libertação verdadeira. Porque Deus fala que precisamos ser limpos diante dele, sem máculas,
sem nenhuma sujeira. Então, que esta manhã você venha pensar, porque tem assuntos que nem todo mundo fala, mas referente à cura e à libertação, nós precisamos falar desse assunto. Porque muitas pessoas hoje só falam de profetada, só fala que Deus vai fazer, Deus vai acontecer, mas ninguém fala que tem que se arrepender, que tem que descer, que tem que buscar verdadeiramente a face de Deus, que tem que mudar. Tem que se arrepender da velha criatura, aleluias. E eu toco nessa tecla, porque é isso que Deus me chamou para falar. Que possamos sim ser fiel a Deus, mas com dignidade. Não adianta. Por isso que tem aquela palavra que Deus fala: muitos são chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque muitos que são chamados prega, profetiza, mas nem todos são limpos de coração. Nem todos que estão diante do altar estão com a vida realmente liberta, curada. Entenda que para você ser usado por Deus, você tem que estar curado de tudo aquilo que te afasta de Deus. E isso foi difícil de eu entender, mas para a glória de Deus, orando, buscando, Deus vai abrindo o meu entendimento, a minha visão. Então faça você. Não tenha medo de julgamento, porque os teus pecados Deus já levou na cruz. Mas precisamos entender que para libertarmos outras vidas lá fora, nós precisamos estar com a graça de Jesus Cristo. Amém? E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu um dia falei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu creio nisso em nome de Jesus, porque eu sei que os planos do Senhor são melhores que o meu. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Que você tenha uma sexta-feira abençoada. Tchau, tchau.